Olá a todos, está começando mais um videocast com vozes diversas. Aqui a gente conversa sobre diversidade, equidade e inclusão. E estamos mais uma vez no Teatro Católica da UCB para darmos palco a temáticas tão importantes para a comunidade acadêmica. Você sabia que 3,4 milhões de estudantes já foram beneficiados pelo ProUni em 20 anos de criação? E que, em 2024, o CNPq investiu aproximadamente 2,7 bilhões em fomento à pesquisa? Mas você deve estar se perguntando, para que tanta bolsa? Vou começar a nossa conversa de hoje apresentando a nossa primeira convidada, a Cláudia Barros, que é formada em Serviço Social, é supervisora administrativa e atualmente coordena o setor de bolsas relacionados ao ProUni. Ela é apaixonada por música e principalmente as dos anos 80. A Isabela Ramos, que é doutora e professora do curso de Educação Física da UCB, pesquisadora em Neurociência do Exercício Físico e coordena o grupo de estudo Neuromove. É ginasta master e seu personagem divertidamente favorito é a Alegria. E também temos a Maria Carolina, mais conhecida como Carol, que é estudante do curso de odontologia, bolsista pelo ProUni e acabou de voltar de uma viagem muito especial ao Ártico. Agradeço a presença de vocês, meninas. Muito obrigado. Pra gente começar, pra quem já nos acompanha já deve saber que o primeiro bloco do Vozes é voltado pra gente conhecer mais os nossos convidados. Então, eu queria pedir pra cada uma de vocês se apresentar um pouquinho, falar sobre as atividades que vocês desenvolvem aqui na UCB, enfim. Começando pela Cláudia. Você atua no setor de bolsas, né? Conta pra gente como que funciona esse processo das bolsas de estudos aqui dentro. Eu atuo no setor de bolsa, né? E lá nós atuamos com vários tipos de bolsa, principalmente a ProUni e bolsa social, né? E eu estou eu digo assim, o segundo mandato, porque eu já estive nessa mesma coordenação há algum tempo e retornando. E é muito importante a gente ver assim como a gente consegue fazer a transformação social por meio dessas concessões da bolsa. Então, acho que esse é o principal que a gente faz lá. Deve ser um prazer, né? Trabalhar estar em um espaço em que você viabiliza os sonhos de outras pessoas. Com certeza, né? E a gente faz isso, ver essa materialização lá, diariamente. Isabela, você tá atualmente, né, ligada ao programa de pós-graduação Stricto Sensu do curso de Educação Física. Pode falar um pouquinho sobre suas pesquisas, suas áreas de interesse? Sim, claro. Eu atuo na neurociência do movimento, então eu estudo os efeitos do exercício físico sobre o cérebro, tanto de atletas como de crianças e de outros públicos. O nosso grupo de pesquisa conta com estudantes de iniciação científica, da graduação e também da pós-graduação, de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. E eu tenho uma articulação aqui com o setor de bolsas, porque eu fui bolsista em ProUni quando eu fiz minha formação. Então, minha formação foi toda realizada aqui na Universidade Católica, tanto graduação como mestrado e doutorado. E enquanto graduanda, eu fui bolsista do ProUni, então fico feliz de poder ter essa articulação. E Carol, como eu te apresentei antes, você é aluna do curso de odontologia. Fala pra gente como foi a escolha do seu curso, como foi o processo de entrada na universidade. No início eu queria medicina, né? Mas eu me encontrei na odonto. Eu fazia cursinho online, que era o que a minha mãe podia pagar na época, né? E foi graças a esse cursinho online que eu entrei e ganhei a bolsa de 100% pelo ProUni, através do Enem. E, nossa, foi maravilhoso, né? Porque o curso da odonto é um curso muito caro. Então, se não fosse a bolsa que eu tenho hoje, eu provavelmente não conseguiria arcar com as despesas. Minha mãe também não conseguiria, mesmo com a ajuda da minha família, não conseguiria arcar com essas despesas. E provavelmente eu também não entraria na pesquisa, né, que eu faço parte hoje. Então, eu trabalharia e não teria as oportunidades que eu tive graças à bolsa de estudo que eu fui contemplada aí. Que máximo. Eu queria até dar um spoiler para quem tá assistindo a gente, que um paralelo que eu acho que une todos nós aqui é o fato de que todo mundo já integrou essa questão da bolsa e conversando, né, mais sobre isso. Eu queria que você dissertasse um pouquinho pra gente, Isabela, sobre a bolsa que você recebeu, sobre como foi a sua trajetória acadêmica.
Minha trajetória acadêmica, vamos lá. Na graduação, eu fui bolsista ProUni, também fui bolsista de iniciação científica, né? Também fui bolsista do programa de educação tutorial, que é o PET, da educação física. E assim que eu concluí minha graduação, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado, e nessa oportunidade também foi com bolsa agora pela CAPES. E essa bolsa ProZuc CAPES, ela financiou os meus estudos, então eu não pagava a mensalidade da universidade. E quando eu fui para o doutorado, eu também tive outra bolsa. Então toda a minha trajetória dentro da universidade, da minha formação foi com bolsa. E hoje eu tenho muita alegria em poder possibilitar aos meus alunos estarem em um grupo de pesquisa e dentro desse grupo, né, dentro da universidade, poderem também ser beneficiados com bolsas. Viabilizar também para outras pessoas, né? Carol, você acreditava que seria possível ter acesso a uma pesquisa como a do Biotech especificamente? Conta um pouquinho mais do seu trabalho, como que foi o processo seletivo, o que você fez assim, para estar nessa pesquisa? Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria usufruir de todas as oportunidades que a Católica tinha, né? Eu entrei no meu segundo semestre no Biotech. Então, a gente conheceu os laboratórios que ficavam na Asa Norte na época. O Marcelo levou a gente lá. Não fui aluna do Marcelo. E aí, fui indicada por uma colega, Thaísa, que foi junto comigo pro Ártico. E ele, quando a gente chegou lá na Asa Norte, ele mostrou todos os equipamentos que tinha lá, todo o que era feito lá. E depois trouxe a gente aqui pro Bloco M, onde mostrou qual era a proposta com os musgos, né? E eu me encantei. Eu brinco e falo que foi amor à primeira vista. Porque é totalmente fora do que eu estudo. A odontologia, a princípio, não tem nada a ver, né? Mas eu me apaixonei pelos musgos. Tudo que eu aprendi de laboratório, eu aprendi lá no Bloco M. Então eu cheguei muito crua. Eu falo que eu não sabia nada, não sabia manipular uma pipeta. E tudo que eu aprendi lá naquele laboratório, né? E eu tô lá até hoje. Eu vou me formar esse semestre e, nossa, foi incrível essa área. Eu achei muito interessante você comentar isso, porque eu acho que a bolsa, ela justamente tem esse papel de expandir um pouco o nosso horizonte do que a gente acha que é o certo, do que a gente acha que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, eu sou da comunicação, como já falei em vários episódios, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma parte, né, de uma bolsa que tem tudo a ver comigo, com as minhas referências, que é uma iniciação que falava sobre cultura pop. E aí a gente desenvolveu um programa que fala sobre isso. Lá que eu comecei meu trabalho como apresentador também. E é muito bacana, porque comunicação tem tudo a ver com isso, mas geralmente a galera que entra já vem com aquela mentalidade que a graduação vai ser só o trabalho em agência, o trabalho... Enfim, não consegue ver muito para além do horizonte. A bolsa justamente tem esse papel, então acho muito, muito bacana. Também tive a oportunidade de viajar, o que é ótimo. Mas, Cláudia, você também, como eu já tinha dito, né, todo mundo aqui está unido pela bolsa. Você também foi bolsista. Como que foi o seu caso? Minha primeira bolsa foi a do GDF. A bolsa era uma bolsa renda universitária. Depois ela migrou, eu fui para a FAP. E depois foi aqui para a bolsa social aqui da instituição. Então eu passei por vários processos de bolsa, né? Mas eu me formei com a bolsa social aqui da instituição. Quando eu já estava também, depois eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de bolsa. Então, assim, para mim tem uma familiaridade como vivência, como estudante, e hoje como a gente vê participando desse processo de sonhos das pessoas, né? Eu queria levantar aqui um dado, que a UCB, né, oferece muitas bolsas para as estudantes, e aqui atualmente existem 3.650 estudantes com bolsas filantrópicas aqui dentro, sendo 2.244 do presencial e 1.406 do EAD. Esse número pode variar, claro, ao longo do semestre, porque não contempla os bolsistas do ProUni, que estão entrando geralmente no segundo semestre, e nem também as possíveis evasões. Cláudia, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho melhor sobre os tipos de bolsa que tem aqui na UCB, que você trabalha, se tem algum tipo de financiamento estudantil para que os estudantes que desejam integrar a graduação, ensino superior. Nós temos a nossa bolsa principal aqui, é a Bolsa ProUni. A Bolsa ProUni, ela tem todo semestre, né? É do governo federal e nós somos parceiros, né? Então a gente todo semestre é oferta, porque nós somos uma instituição filantrópica e posterior a isso a gente tem, complemento a isso, nós temos a Bolsa Social. Então a Bolsa Social, ela é um complemento da ProUni, né? Fora essas duas, que são as bolsas filantrópicas, nós temos os outros tipos de bolsas e descontos, né? Temos também a oportunidade de financiamento, o FIES,
né? Então, o FIES também é vinculado, né, à questão da renda. Inclusive, temos o FIES social, que é 100%, né, com os juros mais reduzidos, então temos também. Temos também para os colaboradores aqui, nós temos a Bolsa Funcional, né, não somente os colaboradores, os dependentes dos colaboradores também possam fazer o uso da Bolsa Funcional. E além disso, nós temos dentro desse tipo de bolsa ProUni, nós temos a reserva trabalhista, que também é voltada para os colaboradores e seus dependentes legais previstos pela CCT. Então, é amplo, nós temos também as oportunidades de descontos, né? Então, eu acho que a instituição ela oferta várias formas das pessoas ingressarem. E, além disso, a gente tem a preocupação de manter, né, a permanência. Então, as bolsas ProUni, a Bolsa Social, ela é sempre pensada para levar a pessoa até o final do curso. Claro que tem alguns critérios de permanência, mas o objetivo é esse. Não é só fazer a concessão, é a permanência também, né? E a partir do momento que ele se insere aqui, são estudantes como qualquer outro pagante. A gente costuma dizer que os nossos bolsistas ProUni social são os nossos melhores pagantes. Uhum. Cara, eu acho isso muito interessante. Eu queria reiterar justamente isso, que é uma posição que para mim parece muito legal de se trabalhar, que é viabilizar esses sonhos, porque alguns dos meus, assim, melhores colegas, amigos e profissionais que eu conheci partindo, né, da graduação, cursando a comunicação aqui na Católica, como egresso, são pessoas que vieram também da questão da bolsa, assim, não necessariamente da iniciação, mas realmente, assim, né, para sua formação, e assim, a galera, assim, incrível, e que bom, né, que a gente tem essa oportunidade de viabilizar tanta gente, o caminho, né, para muitas pessoas incríveis estarem compartilhando, né, também conhecimento junto com a gente. Isabela, e para alunos de mestrado e doutorado, eles também podem receber bolsa? Queria que você explicasse como que funciona, quais são as formas. O que a gente tem pelo CNPq, pela CAPES e também pela Católica, né, a bolsa que tem a taxa que você não paga mensalidade. Então, após o processo seletivo, existe o processo seletivo de bolsas. E dentro do processo de bolsas, a gente tem taxa e bolsa mais taxa, que a bolsa da CAPES, que ela é conhecida nacionalmente. Então, tem para o mestrado, que você recebe um valor, do doutorado, outro valor, né, que foi atualizado recentemente. Então, a bolsa mais a taxa. Então, além de você não pagar a mensalidade, você recebe um valor para estudar. Carol, eu queria que tu explicasse pra gente, só pra gente entender mais ou menos, o que seria o Briotech. Eu sinto que a gente ainda ficou divagando um pouco, tipo, um projeto, mas o que é esse projeto? Sim. Então, basicamente, ele vai coletar ali musgos que vêm da Antártica, do Ártico, e a gente também tem os musgos do Cerrado. E a gente estuda esses musgos para a gente fazer extração ali de compostos dele e avaliar se tem alguma propriedade que a gente possa usar, às vezes, na agricultura, na área da saúde. Então, se tem algum antioxidante, antitumoral. Porque lá na Antártica, por exemplo, a gente tem quase que 24 horas de sol ali, o tempo todinho, né? E mesmo assim, são espécies que são muito negligenciadas ali, a gente não vê tantos estudos, e elas resistem muito. Então, o que faz elas resistirem tanto? Será que tem alguma coisa que a gente poderia aplicar em algum cosmético? Será que tem alguma coisa que a gente poderia aplicar na área da saúde? Tanto que eu estou usando musgos do Cerrado, através do projeto do Briotech, né, para a minha área da odonto. Então, eu estou testando para saber se ali dentro tem alguma propriedade antimicrobiana que possa ser usada contra duas bactérias. Uma que causa ali a cárie dentária, não é só uma, mas eu estou testando contra que é o principal agente etiológico da cárie dentária, e uma que é muito conhecida por causar infecção hospitalar. Então, a gente testa para saber se tem alguma coisa que a gente possa usar e aprimorar ali algum um antibiótico, né? Se tem alguma coisa que a gente possa colocar no antibiótico. Por exemplo, tem uma bactéria que é muito conhecida por ter resistência antimicrobiana. Então, será que a gente pode trabalhar ali, ter algum composto que a gente possa usar, que possa melhorar isso? Então, basicamente é isso o projeto, né? Outra questão que eu queria comentar, que a produção também passou, é que a UCB, ela oferece bolsa funcional e bolsa reciprocidade, que são bolsas destinadas aos colaboradores e aos dependentes
tanto para a educação básica quanto para a educação superior, o que é incrível, né? Pensar que colaboradores também podem estar egressando, assim. Cláudia, eu queria que você explicasse como que funcionam essas bolsas para os colaboradores. Então, a bolsa funcional que a gente chama, né? Ela já é para todos os colaboradores, eles têm a oportunidade, né? Que a bolsa é de 85%, a depender do desempenho acadêmico, ela pode vir a 100%, né? Então, e fora isso, às vezes a pessoa tem uma concessão, ela pode, o dependente dela também, né, que previsto, que são até os filhos de 24 anos, o esposo, esposa, os pais, né, então também pode ter essa oportunidade, né, de participar com a bolsa funcional. Então, mesmo que às vezes a pessoa já é graduada, né, que é diferente dos processos de bolsas filantrópicas, o funcional pode obter, né, e uma realização assim que eu digo que a gente vê lá no programa, são colaboradores que às vezes, recentemente tivemos aluno da medicina, né, bolsa ofertada para medicina, filho de colaborador. Então, às vezes a pessoa pensa assim, poxa, é tão difícil, né, tão inacessível, e ela tem essa oportunidade. E então nós temos a reciprocidade, já é um desconto, né, por exemplo, dentro das instituições, o nosso, por exemplo, aqui é o CB, pode ter esse desconto através ali dos filhos que estudam no colégio católico, né? Como também, às vezes, o colaborador do colégio católico pode ter um desconto reciprocidade aqui na instituição. Então, essa reciprocidade é quando a oferta é na outra instituição. A pessoa está vinculada a uma instituição dentro do grupo e ela precisa para uma outra instituição. Eu acho, mais uma vez, muito incrível esse trabalho, porque é realmente imaginar a Católica como uma grande comunidade, assim. Não só a gente tá aqui, às vezes, na posição de egresso, acadêmico, estudante, mas também poder viabilizar isso para os próximos, ou às vezes até para quem também trabalha aqui, né? Não necessariamente está na posição de docente, de estudante. Então, acho isso muito, muito, muito bacana. Eu costumo dizer, Levi, que bolsa, quando a gente fala em bolsa, principalmente quando é bolsa filantrópica, a gente está falando com todo mundo. Inclusive com aqueles que não têm acesso à bolsa, com aqueles que às vezes acham assim, tô nem aí para isso. Porque quando a gente fala de bolsa filantrópica, principalmente, a gente fala de orçamento público. E orçamento público envolve todo mundo. Então, vamos supor, quantos retornos também são trago pelos desempenho dos bolsistas? Quanta contrapartida que teve pelo desempenho, pelo que eles fazem, pelo que eles acreditam. Então, eu acho que esse é o maior ganho que temos como bolsa. E todos nós aqui que tivemos a experiência também, né? Então, a gente sabe o quanto é valioso. E isso é muito importante, porque eu acho que está em ressonância também com o que a gente já debateu aqui no programa, que, por exemplo, a gente já teve episódios que falavam sobre etarismo, ageísmo, e também sobre a importância de ter estudantes de fora dentro da academia no Brasil, dentro da Católica. E às vezes essas pessoas geralmente não estão ali, sei lá, na faixa de idade que acabei de sair do ensino médio. E aí não se vê muitas vezes nessa posição de que, cara, eu ainda posso estudar, eu ainda posso agregar conhecimento. E essa bolsa justamente surge como uma oportunidade para viabilizar também isso. Então, máximo. É o meu caso, eu tenho 30 anos, né? Eu entrei na faculdade depois. Eu passei muito tempo tentando entrar no cursinho de medicina. Eu vim da escola pública, então a bolsa, ela proporcionou muitas coisas para mim, sabe? Que nem a gente estava conversando, eu fui para o Arco. Eu nunca tinha tido a experiência de viajar para fora. Então, foi porque eu tive a bolsa eu sou bolsista do CNPq também. Então, talvez se eu não tivesse a bolsa do ProUni, provavelmente eu não estaria aqui hoje, eu estaria trabalhando, não estaria fazendo o curso que eu faço hoje e influencia muito na perspectiva que a gente tem, né? Então a gente sempre acha que a gente não pode chegar num lugar maior. Eu até brinquei muito, falei com o pessoal, quando a gente viajou, a gente estava aqui, a gente tem uma ideia muito limitada de mundo. E quando a gente está lá fora, a gente vê, nossa, o tanto que o mundo é grande. E eu tenho essa consciência de que se não fosse pela bolsa, as oportunidades que eu tive hoje, eu não teria usufruído, sabe? Eu queria até comentar também, pegar gancho nesse assunto, que quando eu fiz menção ao projeto que eu também fiz parte, foi aqui na Católica, no caso foi o Pop ao Cubo, que me viabilizou uma ida a São Paulo, o que também é um máximo, assim. A gente conhece outros estados do Brasil, teve outros colegas que também tiveram essa mesma oportunidade. Era um projeto que surgiu dentro da Católica, que tinha o apoio do FAP, que a Cláudia fez menção também. E, assim,
mudou a minha vida, assim. Foi um trabalho que mudou a minha vida, que eu sinto que também permitiu a minha, como que eu posso dizer, estadia aqui agora, e também, tipo, oportunizou esse meu trabalho aqui de estar conversando junto com vocês. Então, assim, é o máximo, assim, a gente Sim. pensar que a bolsa pode levar a gente e oportunizar uma porta que a gente nunca imaginou, que a gente Sim. estaria... Não só academicamente, né? não só academicamente, mas profissionalmente, assim, Sim. cara, a gente vive disso. Então, assim, é muito, E muito... pra nossa vida pessoal também, É. né? A gente se sente capaz. Então a gente fala, nossa, eu também posso. Então, não é porque eu talvez vim de um local muito pequeno, ali muito baixo, que eu não posso chegar ali naquele lugar. Então é muito gostoso. É que né? você não tem direito a trocar com Sim, outras pessoas, a ver aham. um mundo lá fora. Exato. É Eu incrível. fico feliz de ouvir, né, vocês falando isso. E me vê enquanto professora hoje, a bolsa me permitiu, as bolsas, né, me permitiram ter a formação que eu tenho hoje e dentro dessa formação ter conhecimento de editais, né, e os editais junto à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, né, o CNPq, são agências de fomento à pesquisa, e esse fomento ele também pode viabilizar que você participe de alguma conferência no exterior. E a gente teve casos de alguns estudantes nossos que foram aqui, né, do nosso curso, e também eu também tive a oportunidade, né, de estar, de conhecer alguns locais, de poder visitar alguns laboratórios, de poder passar um tempo no exterior estudando, aprendendo Legal. algumas técnicas, né? Então a gente teve a oportunidade de passar pelos Estados Unidos, por Israel, pela Itália, isso por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Então a gente pode ser financiado tanto enquanto alunos da graduação e da pós-graduação, assim como professores, pesquisadores. Então, é isso. Meninas, a gente já tá se encaminhando pro final da nossa conversa, mas eu queria pegar o embalo da nossa fala e eu queria pedir para vocês compartilharem uma mensagem para quem tá nos acompanhando. A gente sempre deixa esse recadinho aqui no final do episódio. O que a gente, enquanto comunidade acadêmica, ainda pode fazer para promover a diversidade e criar esses espaços mais acolhedores? Eu acho, assim, a faculdade ela tem uma estrutura muito boa. Então, talvez a gente ter uma divulgação, sabe, para chegar em mais pessoas. Eu cheguei atrasada porque por conta da bolsa a gente tem que ter aquele prazo para a gente entregar a documentação. Então, quando eu entrei, já tinham passado muitas informações a respeito de liga, iniciação científica. Então, eu acho que talvez, se a gente tivesse uma divulgação melhor, a gente poderia ter mais pessoas entrando, porque muitas pessoas não conhecem. E muitas pessoas não procuram, né? Ou às vezes acham que não tem a capacidade de estar ali. E não é assim, né? Acho que todo mundo tem a capacidade, sim. Acho que o interesse, porque assim, por mais que eu tenha chegado um pouquinho depois, eu tive esse interesse de ir atrás e a pessoa acreditar também, né? Que ela, às vezes, mesmo ela ter vindo de um local que não seja muito favorável, ela pode sim crescer profissionalmente, ela pode crescer como pessoa. Se ela estiver disposta a procurar, ela vai ter oportunidade, sim. Aqui eu nunca me senti menor na Católica por eu ter bolsa. Pelo contrário, eu sempre senti que eu sou igual aos meus colegas de turma, né? Então eu acho que vai muito também do nosso desempenho, da nossa vontade de conquistar as coisas. E eu tive muito, graças a Deus. Que linda! Estava aqui refletindo sobre a minha história dentro da universidade e me lembrando também sobre os editais de fomento à pesquisa, que eu esqueci de mencionar anteriormente. Eu, enquanto estudante de pós-graduação, junto com o nosso grupo de pesquisa, né, minha professora, a gente submeteu a um edital, que ele é muito famoso, chamado Universal, em 2014, e a gente foi contemplado com esse edital, então nós recebemos um valor para adquirir um equipamento. Esse equipamento, na época, ele custava uns 60 mil reais, era um eletroencefalograma que avalia as ondas cerebrais. E a gente utilizou nessa época para avaliar o efeito das brincadeiras no cérebro das crianças, sabe? Pique-pega, pique-cola, e a gente fez essa avaliação lá em 2014. E aí, quando eu entrei na instituição, eu tive a oportunidade de aplicar para o edital também, agora de outra agência de fomento, e a gente já tinha esse equipamento no nosso laboratório, então eu pude adquirir os softwares de análise desse equipamento, que eram também tão caros quanto. Então a gente terminou de montar o laboratório na minha vez, né? Então eu fiquei feliz
de poder ter vivido essa história, de ter sido financiada enquanto aluna e depois, enquanto professora, poder ter um laboratório que ele veio aí de muitos anos e ter sido beneficiada enquanto estudante e poder beneficiar os meus estudantes. Então, é tudo uma questão de oportunidades, né? Então, não só sobre a divulgação, mas sobre o interesse, sabe, Carol? Eu acho que quando a gente fala que são 10% do professor e 90%, peraí, ainda que eu tenho descalculia, 90% do estudante, né? O estudante ir atrás e fazer a parte dele, eu tenho certeza que você fez a sua parte. E por isso você pôde usufruir de mais oportunidades. Então, você foi interessado. Sobre os estudantes se interessarem, os professores, né, também buscarem as oportunidades. Muitas oportunidades que eu tive, né, que eu pude buscar, foi por minha conta. Então, eu já, enquanto docente da instituição, eu pude ter oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, participar de concursos de comunicação científica para apresentar minha pesquisa de um jeito diferente, divertido. Né? Eu fiz uma música para explicar a minha pesquisa. Eu não vou cantar, só para deixar claro, mas eu fiz a música e fui ao Rio de Janeiro com tudo pago. Então, assim, oportunidades, porque eu fui atrás e pesquisei. No site do CNPq, no site da FAPDEF, da CAPES, são sites que a gente está sempre olhando em busca de editais, em busca de oportunidades. É isso que eu acho. Então, a gente vê o quanto é possível, né, enquanto é equalitário a questão da bolsa, que é um acesso, mas chegando aqui, são todos estudantes, né? Então, é aproveitar bem cada oportunidade, saber que você aqui vai ter o mesmo valor, tão qual com qualquer um outro aluno, né? Porque a instituição preza pela equidade, né? E eu acho que é aproveitar bem cada oportunidade, porque você pode fazer a diferença na vida de outros. Meninas, com isso eu encerro o nosso episódio. Eu queria pegar gancho também nessa questão da oportunidade, que por mais que possa parecer muito clichê o que eu vou falar, que a gente já tenha passado por isso, passado por esse assunto aqui dentro, essa questão da oportunidade realmente é algo, assim, definitivamente, porque eu, pelo menos falando por mim, na comunicação, eu vejo que é muito isso. Às vezes as pessoas, elas entram com uma visão de que, cara, é uma gama de coisas que você não imagina. Então você vê esses fomentos, vê esses editais, vê os professores falando sobre isso, se joga, que às vezes você vai viver uma coisa que você nunca imaginou que você ia viver. Meninas, foi ótima a nossa conversa. Muito obrigado pela presença de vocês. E com isso, a gente encerra mais um videocast com vozes diversas. Fiquem de olho no canal oficial da Católica aqui no YouTube e, claro, deem uma olhadinha nos outros episódios que a gente já tem uma série aí sobre vários temas muito, muito importantes. E também fiquem de olho nas redes sociais para mais atualizações a respeito. É isso. Tchauzinho!